Fala galera, tudo bem? Estamos de volta, né? Depois de uns meses, né? Parados com esses podcasts, vamos falar assim, né? Esse audiocast, falando sobre os Brasileirão, né? A última vez que eu postei foi acho que em outubro, fim de outubro, alguma coisa assim, né? E depois eu parei, né? Eu vou tentar voltar ao normal aí, postando esses vídeos, contando a história dos títulos brasileiros, né? E vamos lá, né? Vamos começar pelo título do Vasco da Gama, campeão brasileiro de 97. Sim, o Brasileirão de 97. Vou ver se consigo deixar mais curto esse vídeo, né? Porque eu sei que os vídeos foram longos ali e tal, né? Talvez até faça por partes. Por exemplo, faça um vídeo falando sobre o título de tal clube, né? E o vídeo 2, né, falando da surpresa, da decepção, enfim, né, ou polêmicas, né, porque todos os campeonatos brasileiros, em toda a história teve, né, as polêmicas, enfim. Talvez eu faça assim para ficar mais dinâmico, mais fácil, né, menos tempo também para vocês acompanharem. Então vamos lá, né, vamos falar do Brasileiro 97, né, do título do Vasco, né, o regulamento do Brasileiro 97 tinha 26 times, né, era para ser 24, né, se tivesse o rebaixamento de 96, né, confirmado que era o Fluminense e Bragantino rebaixados, né, em 96, só que aí houve aquela virada, né, de mesa ali, do caso Ives Mendes e tal, e aí cancelaram o rebaixamento dos dois times, aí eles permaneceram, né, e o brasileiro teve 26 times, portanto 25 rodadas, né. Os times jogavam todos contra todos, né? E ao final das 25 rodadas, os 4 últimos eram rebaixados e os 8 melhores avançavam para fazer 2 quadrangulares na segunda fase. Ou seja, na segunda fase tinha 2 quadrangulares, né? 2 grupos de 4. Jogavam dentro do grupo, né? Turno e retorno, e o campeão de cada grupo fazia uma final do campeonato. Na final, o time de melhor campanha jogava o segundo jogo em casa e tinha vantagem de duplo empate, ou seja, se acontecesse dois resultados iguais, né, na final o time de melhor campanha seria campeão brasileiro. O Vasco em 97 chegou, né, sem ser assim tão favorito, mas era um dos possíveis postulantes, né. O time no primeiro semestre fez um bom campeonato carioca, né, e chegou até as finais do campeonato, né, perdendo o título pro Botafogo, né. E o Vasco montou um time aos poucos, né, durante o ano, né. O time havia ido muito mal no Brasileirão de 96, terminou em 20º lugar de 24, né, times. O Vasco foi em 20º, né. Alguns jogadores de 96 o Vasco tinha trazido, né, como Edmundo, né, que havia sido repatriado, né, e enfim. Em 97 o time foi pincelando, né. O time trouxe o Odivan do Madureira, né? A torcida ficou desconfiada, né? Com o zagueiro Odivan. Trouxe o experiente Mauro Galvão, que estava ali aos seus 38 para 39 anos, né? Já veteranão, né? Houve desconfiança por conta da idade, né? Enfim, e o Vasco apontou na molecada também, né? Como o Felipe, né? Que na época jogava na lateral esquerda, né? E anos depois viria a ser meia, né? O Felipe, maestro, né? Anos depois ganharia esse apelido. O Pedrinho, né? O Pedrinho, que recentemente virou presidente do próprio Vasco, né? Ele vai comandar o Vasco nos próximos anos aí como presidente do clube, né? Então, na época ele estava começando ali, né? Ele começou em 96 ali no final, mas em 97 ele começou a ter mais chances. Tinha o Pedrinho, tinha o Felipe, que eu falei, né? E tinha outros jogadores ali, como o Wagner, né? Que era um meia, mas jogava como lateral, né? E além do Carlos Germano, que já estava há um bom tempo já no clube, né? Desde 92, se não estiver errado. E de reforço, como eu falei, o Divan e Mauro Galvão. O Vasco trouxe também o Luizinho, né? O volante, né? Já veteranão. Trouxe um cara chamado NASA, que ninguém também conhecia direito na época. Trouxe o Ramon Menezes, né? E tinha se destacado no Vitória, depois saiu fora do Brasil, aí voltou, né? E trouxe para fazer companhia com o Edmundo o Evair, sim, o Evair, né? O Evair, aliás, ele veio durante o Brasileirão, né? Ele estava na Portuguesa, ou tava na Portuguesa, tava na... Não. Ah, sim,
Deu branco aqui. Ele tava no futebol japonês, né? Ele tinha saído do Palmeiras no fim de 94, aí jogou no futebol japonês por 2 anos ali, mais ou menos, aí voltou pro Brasil para jogar no Atlético Mineiro, já em 97, né? Só que no Atlético, no primeiro semestre, ele não foi muito bem, ele tava sofrendo muitas lesões na época. Só que aí pro Brasileirão, o Vasco apostou no Evair, né? Para fazer a dupla com o Edmundo e relembrar os tempos de Palmeiras, né? Enfim. E com esse time, né? Mais os pincelados ali que tinha, né? Juninho Pernambucano, que já estava desde 95 no Vasco, né? É, e além de Maricá, outro nome desconhecido ali na época, né? E o técnico do Vasco era o Antônio Lopes, né? Um velho conhecido do Vascaíno. Enfim, o Vasco foi com esse time pro Brasileirão, né? O começo do Vasco não foi lá grande coisa, né? O time oscilou ali no começo e tal, né? A primeira vitória só veio lá na quarta, quinta rodada, né? Contra o São Paulo, né? Uma vitória de 2-1. E ali em diante o Vasco embalou, né? O Edmundo começou a fazer gol de tudo que é jeito, todo jogo ele fazia gol, né? Praticamente, em quase todo jogo, né? E o Vasco embalou, conseguiu engrenar, né? Teve um jogo que o Vasco meteu 6-0 no União São João de Araras, né? O Edmundo fez os 6 gols desse jogo, aliás, até hoje é o recorde, né? De um jogador fazer 6 gols, né? Até hoje ninguém nunca bateu essa marca. O Ed, né, o animal, né, fez todos os gols da goleada do Vasco. Ele ainda, inclusive, perdeu um pênalti nesse jogo, né? Era pra ser 7. Enfim. E o Vasco foi fazendo seus resultados, né? Conseguindo uma campanha ali sólida, tranquila, né? Ao final da primeira fase, né? O Vasco terminou com 54 pontos, né? 18 vitórias ali. Uma campanha muito boa. E o time virou um dos favoritos ao título, né? O Vasco, e aí na segunda fase o Vasco caiu num grupo que tinha Flamengo, né? Juventude e a Portuguesa, né? Desses quatro aí, claro, né? O mais complicado seria o Flamengo, né? Grande rival, enfim. E os que poderiam surpreender ali era a Portuguesa e o Juventude, né? A Portuguesa que na época era forte ainda, né? Era quase o mesmo time que tinha sido vice-campeã no ano anterior, né? E nessa fase o Vasco seguiu deitando, né, nos times, né? Meteu 3-0 no Juventude, ganhou da Portuguesa nos 2 jogos, né? 2-1 e 3-1, né, no Morumbi. E contra o Flamengo, né? Esse foi a parte, né? Eu tenho que separar essa parte, né? No turno, o Vasco empatou com o Flamengo 1-1, foi um jogo equilibrado ali e tal, né? E aí no jogo derradeiro, né, na penúltima rodada, o Vasco precisava só ganhar do Flamengo para se garantir já na final, sem precisar, né, na última rodada contra o Juventude, ou seja, bastava vencer que garantia a vaga, né? O Flamengo precisava vencer esse jogo para, né, sonhar com a vaga, né? Precisava de um milagre, né? E foi um jogo histórico, né? Principalmente pro Vasco, né? Foi um jogo que Edmundo acabou com o Flamengo, né? O jogo assim tava equilibrado, sabe? Tava parelho o jogo, não que foi um jogo fácil. O Vasco fez 1-0 Edmundo, né? Aí o Flamengo, aí no segundo tempo, né, o jogo tava pau a pau ali, tava equilibrado, os dois times perdendo chances ali de fazer gols, né? Até que ali aos 40, aos 30 minutos do segundo tempo e diante, o jogo ficou legal, né? O Flamengo empata de pênalti, Júnior Baiano, né? E aí o Vasco desencadeou de fazer gol, né? Edmundo botou a bola no braço e decidiu, né? Ele fez mais 2 gols, né? Virou artilheiro absoluto do campeonato, né? Com 31 gols, né? E aí o Maricá fechou a conta 4-1, uma goleada histórica, né? No ano anterior o Vasco já tinha goleado o Flamengo por 4-1 também, o Edmundo também tinha feito os 3 gols, né? E enfim, e com esse placar o Vasco era finalista do Brasileirão e o adversário na final era o Palmeiras, né? O Palmeiras de Felipão, né? Primeiro ano do Felipão no Palmeiras, né? Ele ainda estava montando aquele time que ainda viria a ser o campeão da Libertadores, né? E um ano antes, né? Em 98 ia ser campeão da Copa do Brasil, enfim. Mas o Palmeiras já estava competitivo já com o Felipão em 97, né? E os 2 jogos, né? O Vasco tinha a melhor campanha, né? O primeiro jogo seria do Morumbi, o segundo jogo no Maracanã. E os 2 jogos foram muito pegados, né? Não foram 2 jogos legais e tal, mas foram eletrizantes, né? Primeiro jogo no Morumbi com 50 mil, 60 mil pessoas, mais ou menos ali.
boa parte da arquibancada estava, sabe, interditado, né, para obras, né? São Paulo Futebol Clube estava fazendo obras nessa época aí para melhorar a estrutura, né, do Morumbi aí. Por isso que o público não foi tão grande, né, mas foi até razoável para bom, vai. E um jogo muito tenso, pegado, e foi um dia chuvoso também, né? Os dois times tiveram poucas chances e tal, né? E teve treta também, né? O Edmundo se desentendeu com os jogadores do Palmeiras, né? O Felipão também se desentendeu com os jogadores com o Edmundo. Teve bolada do Felipão no Edmundo, enfim. E aí o Edmundo acabou sendo expulso, né? Após aquelas treta dele, que é normal, né? O Edmundo sempre foi aquele cara briguento, né? E os palmeirenses comemoraram essa expulsão, né? Porque o Edmundo naquele ano estava jogando muita bola. Realmente estava acabando com o campeonato, né? Enfim. E essa expulsão, todo mundo pensava, agora o Vasco vai ficar mais frágil, né? O Palmeiras agora tem chance, né? Mas naquela época, gente, era até comum, né? Os dirigentes dos clubes reverter a expulsão, sabe? Tipo, aí uma semana antes, né, desse jogo do primeiro para segundo na final, né, houve o tribunal lá, né, para condenar o Edmundo, enfim. E o Vasco conseguiu um efeito suspensivo, né, tipo anulou o cartão vermelho, né? E aí o Edmundo estava garantido na final, né? Então, é claro, né, naquela época o Vasco era forte nos bastidores, né? Tinha o Eurico Miranda que, né, influenciava muito também nisso, né? Enfim. E com o Eurico, né, que era diretor do Vasco na época, né, mandava mais no Vasco do que o próprio presidente, né, que era o Calçada, né, ele conseguiu reverter a suspensão do Edmundo e o Edmundo estava garantido na grande final, né. E aí na grande final, né, no dia 21 de dezembro de 97, né, 100 mil pessoas, né, no Maracanã, né, é, e todos esperavam um jogo, de novo, um jogo equilibrado e é o que aconteceu, né. O Vasco jogou mais para segurar o resultado que favorecia, né? O 0-0, né? O empate, né? E o Palmeiras tentando de todas as maneiras, né? O Palmeiras com muita vontade, com muita garra, tentava o gol, mas não conseguia. O Vasco também teve chances, não conseguia fazer o gol, né? E foi um jogo pau a pau ali e tal, com mais chances do Palmeiras do que pro Vasco, né? Que o Palmeiras precisava vencer para ser campeão, né? Só ali na reta final ali que o Vasco se encolheu de vez para defender o resultado favorável, né? E aí o Carlos Germano, né, fez as defesas importantes ali pro Vasco, garantiu o 0-0. E assim o Vasco, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama era tricampeão brasileiro, né? Era o terceiro título brasileiro do clube, né? Lembrando que o Vasco já havia sido campeão em 74, depois em 89 e aí, né, 8 anos depois, né, consegue o seu terceiro título, consagrando, né, aquele grande time, né, uma grande campanha do Vasco, né, e o Edmundo, artilheiro absoluto do campeonato. Eu falei 31 gols, mas eu vou fazer a correção aqui, na verdade foi 29 gols, perdão. Eu falei 31, mas foi 29 gols que ele fez, né? Até aquele momento ele tinha passado o número de gols de Reinaldo, né? Do Atlético em 77. Reinaldo fez 28 gols, né? E o Edmundo, quase 20 anos depois, superou essa marca, né? Até aquele momento, né? E, enfim, o 97 foi histórico pro Vasco, pro Edmundo principalmente, né? E todos até hoje falam, né, que o Edmundo foi o melhor jogador do mundo naquele ano e, sendo sincero, na minha opinião, ele foi mesmo, viu? O que ele jogou, né? Acho que foi o melhor momento da carreira dele, né? E Edmundo acabou indo para Fiorentina, né? No ano seguinte, né? Ele já estava acertado com a Fiorentina, né? No ano seguinte foi jogar na Itália, enfim, e deixou o Vasco, né? E esse título foi importante pro Vasco, né? Que abriu caminho pro clube ganhar mais títulos, né? Naqueles anos lá até 2000, né? Em 98 o Vasco ganha a Libertadores, no ano do Centenário, né? E, enfim, em 99 ganha o Rio São Paulo, e aí o Vasco se destacando também, fazendo boas campanhas em tanto brasileiro, né? Enfim. E em 2000 o Vasco ganha Brasileirão de novo, né? Agora com o Romário, com aquela turma lá, que um dia a gente vai chegar a falar desse time. E além da Mercosul, né? Aquela virada histórica contra o Palmeiras. Mas tudo começou com esse time de 97, né? Esse histórico time de 97 do Vasco, né? E, enfim, é isso, galera. Espero que... Bom, deixa eu ver aqui. Estamos quase com 15 minutos. Olha, acho que eu vou encerrar o vídeo para fazer a parte 2. Que acham? Acho que é melhor, né?
porque senão vai ficar muito longo. Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Esse vídeo foi mais para resumir o campeão e o próximo vídeo vai ser para falar da surpresa e da decepção, né? E da polêmica também do campeonato. Acho que não teve muita polêmica, mas eu vou abordar aqui. Acho que aí não e é isso aí mesmo. Acho que é o melhor a se fazer, porque, né? Se eu falar do resto vai dar 30 minutos e não vai dar certo, né? Eu gosto de explicar detalhadamente, né? O que eu lembro, o que eu estudei, o que eu vi, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 1, né? O título do Vasco, né? Pode ser que eu falei alguma coisa, esqueci alguma coisa, enfim. Se vocês relembrarem, por favor, deixem nos comentários, né? Curtem, deem um like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e falou!